Olá, gerentes, como estão? Tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para vocês um guia de capacitação referente à NR1, que são os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, você, gerente, coordenador, líder, toda a nossa linha de frente aí, nós precisamos falar sobre isso. Então, todo o conteúdo que eu trago aqui hoje foi baseado nesse guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais no nosso ambiente de trabalho, tá bom? Essas informações foram extraídas lá do Ministério do Trabalho, dessa portaria que é a 1419 de 2024. Ela entra em vigência fiscalizatória a partir de 26 de maio de 2026, tá? Então, o que exatamente vamos aprender hoje? Eu trouxe aqui o porquê estamos falando disso agora. Então, eu trouxe o contexto, os números e a portaria 1419 de 2024. Eu trouxe um pouquinho o que mudou exatamente na NR1, a inclusão expressa dos riscos psicossociais no GRO. E o que é o GRO? Gerenciamento de risco ocupacionais. Então, nós vamos gerenciar melhor os riscos ocupacionais. O que são os riscos psicossociais? O que é que eu tenho que gerenciar a partir de agora que foi inclusa na NR1? Né? O conceito e diferença para a vida pessoal. Trabalho, pessoa, né? Profissional, pessoal. Os 13 fatores listados pelo Ministério do Trabalho, exemplos práticos do guia oficial. Como fazer essa gestão, a preparação, a identificação, a avaliação, o controle disso. Ninguém faz nada sozinho, então nós vamos precisar nos unir para preparar, para identificar, para avaliar e para controlar. Então hoje a gente vai entender e aí seguir com os próximos passos. Qual que é o papel dos gerentes? Qual que é a sua responsabilidade no dia a dia? Na loja, né, no nosso ambiente, gerente, coordenador, líder. Documentação e PGR. O que é PGR? É um programa de gerenciamento de riscos, tá? Então existe todo um programa que é integrada com a NR17. E as perguntas mais frequentes, né? Dúvidas mais comuns para a gente esclarecer aqui hoje. Por que esse tema agora, né? Vocês devem estar se perguntando por que esse tema agora. A saúde mental no trabalho deixou de ser ocupacional, né? Vocês já devem ter essa percepção. Os números justificam por que o Ministério do Trabalho elevou esse tema ao mesmo patamar dos riscos físico, né? Químico e biológico. Eu trouxe aqui alguns dados obtidos na OMS, 12 bilhões de dias de trabalho perdido anualmente no mundo por depressão e ansiedade. E teve um 67% de aumento nos afastamentos por transtorno mental entre 2023 e 2024 no Brasil. Essa informação é do Ministério da Previdência Social, lá do INSS. Então, o INSS documentou que 546.254 benefícios concedidos em 2025 por transtorno mental, ou seja, uma alta de 15,66%. Então, assim, na nossa rede, que tem 280 colaboradores, o impacto desses números é direto na operação. Absenteísmo, turnover, queda de produtividade e, claro, né, a exposição legal. O INSS está monitorando, o Ministério está monitorando, pessoas afastando com esses transtornos mentais de depressão e ansiedade gera um alerta de fiscalização, certo? Deixa eu mudar aqui. E aí, vamos falar o que mudou na NR1. Essa portaria no Ministério do Trabalho alterou um capítulo da NR1 que trata esse gerenciamento do risco ocupacional. E são 3 movimentos que foram introduzidos. O primeiro é a inclusão expressa desses riscos, que é sobrecarga,
assédio, conflito, má gestão de mudança passa a constar obrigatoriamente no inventário de risco da nossa empresa. Então, antes a obrigação era só implícita, agora ela é explícita. A integração obrigatória com a NR17, que é aquela parte de ergonomia. A gestão começa pela avaliação ergonômica preliminar. Os riscos psicossociais são considerados fatores ergonômicos. Não cuidar do ambiente físico não basta. A organização do trabalho também vai ser avaliada. A ampliação do conceito de probabilidade no gerenciamento de risco. Para avaliar a probabilidade de lesão, de agravo à saúde, deve ser considerada as exigências da atividade, então incluindo os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Então, gente, assim, a gente vai entender o que são os riscos psicossociais justamente para não cometê-los. E o que são, né? Qual que é a definição oficial? São fatores ligados à organização, à empresa, à condição, à relação de trabalho, que tem potencial de causar danos à saúde mental, física ou social dos trabalhadores. Aí eu trouxe duas colunas aqui, o que é o risco e o que não é risco. Risco psicossocial, sobrecarga, jornada excessiva, assédio moral, sexual ou organizacional, falta de autonomia e baixo controle, más relações e falta de suporte, metas inalcançáveis ou injustas, falha na comunicação e gestão, eventos violentos no trabalho, por exemplo, lugares que são muito expostos a assaltos ou que têm muitos assaltos com agressão, né? Isso são riscos psicossociais ali naquele ambiente de trabalho. Não é risco psicossocial quando é problemas pessoais e familiares do trabalhador, quando tem algum diagnóstico clínico individual de saúde mental, avaliação psicológica de cada colaborador, né? Isso não é um risco psicossocial. As questões de personalidades não relacionadas ao trabalho, aquilo que é da personalidade de cada colaborador. Pesquisa de clima sem metodologia, programa genérico de bem-estar desconectado com o nosso PGR, que é o nosso programa de gerenciamento de risco. Então, aqui a gente vê as diferenças dos riscos psicossociais e os não riscos. Os 3 fatores de risco psicossociais. O guia do Ministério do Trabalho e Emprego trouxe uma lista exemplificada de 13 fatores que devem ser observados no ambiente de trabalho. Então, a gente vai ver aqui os 7 primeiros. Assédio de qualquer natureza. Pode ser ela moral, sexual, organizacional ou até discriminatória. A baixa clareza de papel ou de função de cada colaborador. O trabalhador não sabe o que se espera dele. Baixa demanda de trabalho ou sobrecarga, né? Quando tarefas são insuficientes, vira uma rotina monótona ou abaixo da capacidade de cada colaborador, tá? Isso também é entendido como um risco psicossocial. A baixa justiça organizacionais, decisões percebidas como injustas, parciais ou arbitrárias. Baixa recompensas e reconhecimento, esforço alto sem um retorno proporcional, financeiro ou não, né? Baixo controle de trabalho, falta de autonomia, trabalhador não decide o ritmo, nem o método, nem as prioridades, e evento violento traumático, onde é aqueles que a gente falou aqui anteriormente, assalto, agressões, situações de muito risco no trabalho. Todos esses 13 fatores que vamos falar, eles estão nesse guia do Ministério do Trabalho.
Aí eu trouxe mais na nossa próxima, aqui a gente continua no 8. Excesso de demandas e sobrecarga. Então, volume, ritmo ou complexidade acima do que é possível executar é considerado um risco psicossocial. Falta de suporte no trabalho, líder ausente, colegas indisponível, falta de instrumentos, más relações no ambiente de trabalho. Então, conflitos crônicos onde nada resolve, hostilidade, aquele ambiente hostil, com falta de cooperação, com má gestão de mudanças organizacionais, quando vai ter alguma reestruturação sem nenhuma comunicação ou as participações adequadas, trabalho em condição de difícil comunicação, ruído excessivo, isolamento físico, barreiras técnicas, trabalho remoto isolado, atividades em casa, em campo ou solitárias por longo período. Aqui, essa é a lista bem exemplificada que servem um pouquinho aí para a gente explanar esse assunto, né? Outros fatores também podem existir e o gerente deve estar atento à realidade de cada loja, do seu ambiente, dos seus colaboradores, dos seus clientes, né? Então, isso é medido aí em cada ambiente, justamente pelo gerente que tem esse acesso diário a esse clima. E como fazer essa gestão dos riscos psicossociais, né? O guia do Ministério do Trabalho e Emprego estruturou a gestão em 4 etapas que devem ser executadas aí nesse ciclo contínuo com a mesma metodologia dos outros riscos ocupacionais que já existem. Então, qual que é a primeira etapa? É essa preparação que a gente tá. Levantar informações sobre os nossos processos, a característica de cada colaborador, os nossos históricos de afastamento, definir responsáveis e critérios de avaliação. Isso tudo já está sendo cuidado, porém, quem que nos ajuda nesse monitoramento? São as linhas de frente em cada loja. A identificação e a avaliação, né? A gente vai aplicar toda essa metodologia, as observações, as entrevistas, os questionários, oficinas, para identificar perigos e avaliar severidade versus probabilidade. Controle e prevenção é a etapa número 3, estabelecer aí um plano de ação com cronograma, responsáveis, priorizar intervenções na organização do trabalho, não no indivíduo, em cada pessoa, e sim no trabalho. A etapa 4 é a documentação e o monitoramento. Então, registrar tudo no PGR ou na AEP. O que é a AEP? É a análise ergonômica preliminar. É uma análise que pode ser feita aí e revisada periodicamente, juntamente com algumas medidas, né? A eficácia das medidas de participação dos trabalhadores, certo? Como preparar todo esse processo, né? Como que vai ser preparado todo esse processo? O que levantar antes de começar, né? Informações sobre o estabelecimento, sobre a sua loja, sobre o seu processo de trabalho. Então, como que cada loja opera? Nós temos um padrão hoje, mas como que tá esses fluxos? Como que tá esses picos de movimento? Como que tá as jornadas? A característica dos trabalhadores, qual que é a idade, o sexo, a função, o tempo de casa, os vínculos especiais. Como que tá os nossos históricos de afastamento, acidente e adoecimentos, né? Quantas CATs foram emitidas para cada loja, se existe, se tem, se não tem. Todo esse levantamento de atestado recorrente, né? Com CID aí de ansiedade, transtornos, depressão. Canal de denúncia e reclamação. Definição e critérios de avaliação. Como será medido tudo isso, né? Toda essa severidade, qual as probabilidades, como que vamos medir isso? E quem participa desses processos, né?
Aqui, nós do RH, todo o gerenciamento de gente, gestão, nós estamos conduzindo todos esses levantamentos e mobilizar as pessoas. O nosso segurança do trabalho, nosso engenheiro, nosso profissional de saúde e segurança do trabalho vai garantir toda essa metodologia técnica e a integração com o nosso PGR. A liderança, você, gerente, vai reportar a realidade de cada unidade aí da sua loja e implementa as ações. Reportar é nos ajudar a entender a realidade de cada unidade. Né? Nós temos CIPA, trabalhadores aí sendo implantado. O que é CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. E aí os trabalhadores vão ter uma participação, percebem os riscos e validam todas as nossas medidas que vamos implementar. E o nosso médico do trabalho também conecta com o PCMSO e os dados de saúde aí, como que tá essa participação dos nossos colaboradores. E quais são os métodos para identificar, né, e avaliar esses riscos? A observação direta. Como que é a observação direta? Quem faz isso? Quem consegue acompanhar? É o gerente, é o nosso chão de loja, é a nossa gestão, né? Então, ritmo, interação, a interrupção, a postura corporal, sinais visíveis de exaustão. Quem consegue observar isso é o gerente. Quem consegue acompanhar o gerente. Entrevistas individuais, né? Conversa estruturada com trabalhadores, com os líderes, para entender as percepções deles, para entender os conflitos dele, para entender esses gargalos. Questionário de pesquisa, né? Os instrumentos validados, existe alguns instrumentos já que garante essa cobertura de dados, né? Quantitativos, né? Tem que ser anônimo. As oficinas, os workshops, grupos focais, roda de conversa com colaboradores para debater os riscos e propor soluções coletivamente, né? Isso é indicado aqui para o nosso ambiente de trabalho, né? E todo o nosso foco vai ser no trabalho e não no trabalhador. Então, a avaliação não serve para analisar a saúde mental individual de cada trabalhador, mas sim para identificar a condição do trabalho que possa causar algum adoecimento no nosso trabalhador. A organização do trabalho, né? O anonimato e sigilo nenhum colaborador pode ser identificado em pesquisas. Então, todas essas pesquisas serão feitas anônimas. E a participação do colaborador é obrigatória. A participação na verificação das eficácias das medidas. Então, todos os trabalhadores é obrigatória a participação. O plano de ação, prevenção e controle. O que temos aí para aplicar? Primeiro, a nossa prioridade máxima hoje é eliminar todas essas fontes de risco. Analisar juntos, revisar essa parte das metas aqui. Nós temos a visão de que elas são alcançáveis, porém, nós precisamos de evidências, precisamos dos documentos, né? Evidência é documento, são provas. Se uma fiscalização vir, eu vou ter um histórico de lojas que sempre batem as nossas metas, por exemplo. Se precisar redistribuir tarefas, reorganizar as escalas, nós temos como evidência as nossas escalas de que está sendo cumprida o 6x1, de que tem o descanso, que tem as pausas, que estão fazendo os 15 minutos ali de intervalo, o tempo de almoço. A gente vai ter como prioridade média reduzir a exposição ou a intensidade. Então, o que é isso? Reforçar equipe nos picos, treinar liderança, criar canal de denúncia. Isso também vai ser implantado em toda a nossa empresa. Proteger
e mitigar as consequências, evitar que elas aconteçam. Programa de apoio psicológico, a gente já vem compartilhando aí nos grupos esses apoios 0800 de apoio psicológico para os nossos funcionários e a gente tem acompanhado esses afastamentos, né? A gente tem buscado parcerias aí com clínica, psicólogos para dar esse apoio aos nossos colaboradores. Importante atuar sobre a organização do trabalho sempre antes o indivíduo. Então, programa de apoio psicológico não substitui as mudanças que precisam acontecer no trabalho se a gente identificar alguma que precisa mudar, algo que precisa mudar. O papel do gerente no dia a dia. Então, assim, a gente fala gerente, mas você, linha de frente, é uma figura central na gestão desses riscos na sua loja, né? Você, linha de frente. A liderança, a gente sempre fala isso, né? Liderança não é cargo. Então, a liderança é tanto um possível risco quanto a principal ferramenta de mitigar, de evitar. Então, observar e reportar. Se você identificou sinais de afastamento recorrente, mudanças bruscas de comportamento, aqueles conflitos crônicos, as queixas de sobrecarga ou as queixas de metas, tem que reportar ao RH para que a gente tome as ações necessárias. Cuidar das relações, combater ativamente os assédios, fofocas, isolamentos, né? Criar um ambiente seguro para que o seu funcionário tenha a liberdade de falar com você. Tratar todos com respeito. O tom da loja é definido por cada liderança. Gerir essa carga de trabalho, né? Equilibrar as escalas. Não normalize jornada estendida ou férias atrasadas, falta de programação de férias. Metas devem ser desafiadoras, mas alcançáveis. Reconheça o esforço de cada colaborador para bater essas metas, o trabalho deles. Comunicar com clareza, seja claro sobre o que é esperado de cada funcionário na sua loja. Comunique as mudanças com antecedência, dê feedback regular. Nós temos aí muitas avaliações, né? A avaliação de primeira semana, a avaliação do período de experiência, a avaliação de desempenho. E esse feedback é muito importante, né? Escutar o que eles têm para falar antes de decidir. Proteger, né? A gente vai implementar aí o nosso canal de denúncia. Quem reporta assédio, sobrecarga ou conflito não pode sofrer nenhum tipo de retaliação, direta ou indireta. Então, sempre encaminhar o RH e manter o sigilo total. Aplicar o plano de ação. Quando o RH definir medidas, executar é com você. Então, documente o que está sendo feito, participe das revisões periódicas, esteja por dentro, se interesse pelo assunto para que você consiga, né, criar essa cultura de cuidado aí na sua loja. Como que é que tudo deve ser registrado? É o que a gente falou. Muitas coisas a gente já identifica que a nossa loja já pratica, a nossa empresa já pratica, né? A gente já toma muito cuidado, só que a gente agora precisa formalizar. Então, todo o processo deve ser formalmente documentado. Quando a gente enviar algum documento para assinar, sabe, dê valor e nos ajude na devolutiva disso. Sem o registro não há comprovação. E aí a empresa fica exposta à fiscalização. Essa avaliação ergonômica preliminar é o ponto de partida e ela é exigida pela NR 17. E ela, o que ela faz? Ela identifica os fatores aí ergonômicos psicossociais de cada empresa. Então, ela vai ser aplicável a todas lojas, todas, né? Inventário de risco.
Tem uns itens na NR1 que lista todos os riscos da empresa, os físicos, químicos, biológico, ergonômico, acidente, psicossociais, inclui descrições dos perigos e os grupos expostos, né? O PGR, que é o nosso Programa de Gerenciamento de Risco, é o documento principal. Ele contém o inventário, o plano de ação com cronograma, os responsáveis, os indicadores de monitorar e o histórico das revisões que ele vem sofrendo. E lembre-se, o que não está documentado, na prática não existe perante a fiscalização e a Justiça do Trabalho. Agora vamos ver um pouquinho como que isso se traduz na realidade de uma padaria. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, assim, com o fator de risco, tá? Para ajudar vocês a refletirem se temos ou não temos, mas vamos lá. Padeiro entra de madrugada, cobre férias do colega 2 meses, sem folga adequada e começa as reclamações de exaustão. Essa é uma situação observada, não que aconteça aqui, tá? São coisas para a gente pensar juntos. E aí, o que eu consigo fazer de medida aí? Qual que é o Ministério do Trabalho entende como fator de risco, esse exemplo que eu dei, um excesso de demanda, né? Uma sobrecarga. Ele tá entrando de madrugada, ele tá cobrindo férias 2 meses, ele não tá conseguindo ter folga e ele tá reclamando de exaustão porque tá cansado. O que eu faço? Eu preciso olhar para isso, reorganizando escala, contratando algum substituto, repor essas folgas e revisar essa política de cobertura entre as lojas. Ok? Atendente recebe ordem contraditórias de gerente, de coordenador, não sabe a quem reportar os problemas. Aqui, o que o Ministério entende? Existe uma baixa clareza de papel e de função. Aí a gente precisa definir, comunicar o organograma, treinar a liderança sobre a cadeia de comando, esse daqui, né? Gerente, coordenador, líder, e aí a gente vai documentando as responsabilidades de cada um. A loja sofreu um assalto, né? 2 funcionários do caixa pediram demissão na semana seguinte. Que o Ministério do Trabalho entende como fator de risco? Um evento violento ou traumático. Que a gente pode fazer como medida e documentando tudo isso? O acolhimento imediato, o acompanhamento psicológico, a revisão da segurança aí da loja, né, em todo um treinamento, o que aconteceu, por que ficamos expostos a esse assalto, o que a gente pode fazer, todo esse treinamento da equipe. Gerente, outro exemplo, o gerente faz comentários públicos sobre desempenho ruim de um colaborador na frente de toda a equipe. O que o Ministério do Trabalho entende? Assédio moral e más relações. O que a empresa pode fazer como medida? Treinamento obrigatório de líder, feedback e individualidade, canal de denúncia. Isso pode ser como uma medida preventiva de acontecer novamente. Então, cada situação deve ser registrada no inventário de risco com avaliação de severidade e probabilidade. E quais são as perguntas frequentes aí identificadas como dúvidas mesmo, né? Todas as empresas precisam fazer? Sim, todas as empresas precisam. Tem um empregado CLT, preciso fazer, independente do porte das empresas. Até MEI, né, que são os microempresários, precisam estar adequados de risco. Eles também devem fazer essa AEP, que é a análise ergonômica preliminar. E se a nossa empresa não tiver o risco psicossocial identificado? Se a avaliação for feita corretamente e nada foi identificado, não é necessário incluir no PGR, mas a avaliação precisa ser documentada. Posso usar a nossa pesquisa de clima atual? Provavelmente não. Nós temos uma pesquisa
de mais genérica, né? Então, pesquisa de clima genérica raramente tem essa metodologia de risco psicossocial. A gente precisa usar documentos validados pelo Ministério do Trabalho, que é exemplo essa COP-SOQ número 3. É preciso contratar psicólogo? A NR1 não exige profissional específico. O responsável precisa ter a qualificação compatível. Para os nossos 280 colaboradores, ter apoio especializado é altamente recomendado. Então, é qualificação, né? Problemas pessoais de colaborador entra? Não, apenas fatores relacionados ao trabalho. Problemas de vida pessoal estão fora do escopo ocupacional, mesmo que acaba afetando o desempenho, né? O que acontece se não cumprirmos até 26 de 5 de 2026? Aí a gente pode ser autuado com multas por descumprimentos da NR1. Então, pode ter possível interdição em casos mais graves de exposição a passivo trabalhista em ações por adoecimento mental. Então, começo a ter muito atestado, tá acontecendo alguma coisa aqui que muitos funcionários estão afastando, aí a gente pode sofrer autuações. E o que faremos na próxima semana? Então, como que vamos agir nas próximas semanas e as nossas expectativas para cada semana, cada etapa. Toda essa implementação, a gente passou um faseamento para as nossas 12 unidades. Cada gerente terá um papel ativo em cada fase. Então, o diagnóstico inicial é isso que estamos fazendo agora. Levantamento de afastamentos já está acontecendo, CAT e indicadores por loja. Estamos aí nos reunindo, né? Já teve reunião do RH com nossa segurança e saúde do trabalho, com a direção. Na próxima semana vai ser aplicado questionário de saúde, que é essa pesquisa anônima, onde os colaboradores que vão responder são validadas com todos os colaboradores. Cada gerente comunica e estimula a participação deles. A análise e ação e o plano de ação. Vamos analisar todas essas respostas às pesquisas, vamos consolidar por unidade e aí executar algum plano de ação por loja, com cada responsável definido, com prazos definidos também. A documentação em PGR, essa inclusão no PGR e a EIP vai ser atualizada, registro de evidências, né, de diligência. O monitoramento contínuo. Isso vai acontecer mais reunião periódica de acompanhamento, revisão a cada ciclo e os ajustes contínuos aí do plano, né? Identificamos que precisam melhorar, mudar algo, a gente vai trabalhar nesses ajustes. E aqui é o que a gente sempre fala, né? Cuidar de pessoas é cuidar do negócio. Sem pessoas, o negócio não existe. Sem funcionários bem cuidados, os nossos clientes não vai ter um atendimento de excelência. Sem os nossos clientes, a gente não tem loja. Entende que é necessário a gente cuidar das pessoas para a gente cuidar da nossa loja. Então, a NR1 não é apenas uma exigência legal, é um convite para cada um de nós, para cada gerente, para cada coordenador, para cada líder. Repense como o trabalho é organizado hoje, conduzido, como que ele tem sido vivido na sua loja. A gente acredita muito que empresas saudáveis são empresas mais produtivas e essa transformação começa em você. Começa a partir de agora, começa a partir de cada evidência de tudo que a gente já faz, certo? Nós precisamos um do outro para acompanhar, para implementar e cumprir aí esse cuidado com essa NR1, ok? E as referências oficiais aí, guia de informações sobre os fatores de risco psicossociais, diretamente do Ministério do Trabalho,
E as portarias eu vou deixar aqui também. Teremos outros treinamentos, outros cuidados, outras medidas que vocês vão acompanhando com o tempo em cada loja, ok? Espero ter aberto um pouquinho a mente de vocês para o que é que está acontecendo e o porquê está acontecendo, para que a gente vá juntos aí implementar todas essas regrinhas que precisam ser cuidadas e monitoradas, evidenciadas a partir de agora, ok? Obrigada por hoje e até a próxima!